O agronegócio é feito de histórias inspiradoras que nos impulsionam para novos projetos. E hoje, no primeiro episódio da segunda temporada da Produz, vamos conhecer uma delas. Diretamente da Fazenda Sacramento, localizada no município de Palmeiras de Goiás, conversamos com Diego Witt sobre a sua produção diversificada, desafios, superação, mercado e as perspectivas do setor rural para o Brasil. Venha com a gente para mais um episódio que mostra a força do campo. Hoje nós estamos aqui na Fazenda Sacramento, em Palmeiras de Goiás, e eu vim conhecer o projeto da família Witt. Oi, Diego, fala para mim como que tudo isso começou. Bom dia, Claudinha, obrigado por vocês terem vindo, prazer receber vocês. Que a gente gosta de falar do que a gente faz e com quem entende do que a gente faz. Então, assim, a gente tá aqui na fazenda em Palmeiras, vem de um grupo familiar, remete aos anos 70. Meu avô veio do interior de São Paulo, iniciou a produção agropecuária e mineral, né? Eles vêm da indústria calcário, né? Nós fomos entrar na agricultura já com a ideia da integração, os dias de campo que a gente via, um trabalho bacana que a Embrapa já fazia e já sonhava com a integração lavoura, pecuária, floresta. E então a gente já começou na agricultura sempre pensando na integração com a pecuária. Então, em 2010 foi a nossa primeira safra de agricultura. Então você vem de um berço de produtores rurais. Produtor, amante do boi, do Nelore, lá atrás do Munga Larga e depois deu o braço a torcer pro nosso querido quarto de milha. São quantas gerações? Eu tô na terceira, né? E aí tem 2 menininhos vindo aí. Molecadinha vinha, uns 2 menininhos meus, tem meus irmãos já tem também. Então é muito trabalho. O resultado disso aqui é muito trabalho, um trabalho diário. Bem feito sempre, a gente tem que saber analisar. A gente tá numa indústria a céu aberto. Então pode ser que o ano que você fez mais bem feito as coisas, teve seu melhor índice zootécnico, seu melhor índice produtivo na lavoura, talvez não reflita isso no caixa, por outras. Então a gente tem que ter um discernimento de olhar a questão do bom desempenho financeiro, o bom desempenho operacional, para ou não desanimar ou não iludir, né? Porque o agro, às vezes o patrimônio é muito grande, então assim, a pessoa vê aquele número e pensar que pode viver isolado, até pode, só que o grupo precisa da unidade, precisa da robustez e isso foi mantido, isso foi muito bacana. Durante algum tempo sem rentabilidade nenhuma para o pessoal do grupo, apenas querendo ver o negócio continuar e a partir do momento que o negócio amadureceu, sim, cada um tendo sua rentabilidade, isso é legal, assim, isso inclui todo mundo, isso é bacana, né? A união familiar faz o objetivo crescer, que é aumentar a produtividade, gerar mais multiculturas, que é o que vocês têm aqui. A tranquilidade para investir. A gente está falando em aumento de produtividade, seja no gado ou na lavoura, não tem nada. Às vezes, por aí, fantasiado, a gente, milagroso, joga esse adubo, você vai colher 90 sacos de soja. Não vai. Ou talvez vai, talvez nem seja por isso. Mas é construir. Então a gente está falando em perfil de solo, em correção, intercalar culturas, investir em pivô. A gente está falando em nada disso, a gente vai colher um resultado em menos de 5, 6 anos. É um ciclo. Às vezes perde, às vezes ganha. Né? Essa é a realidade do produtor rural. Tem realidade que a gente, montei pivô, nossa, agora eu estou blindado, eu não vou produzir safra. Por incrível que pareça, depois que a gente começou para irrigada, a gente teve mais problemas de perda de safra do que antes. Minha mãe até questionou, falou, mas eu achei que agora não ia ter problema. Vai, porque você está mais intensificado, você busca fazer 3 culturas ao ano. Então, assim, você está no fio, eu falei, nós estamos no fio da navalha o tempo inteiro. Se der certo, beleza, estamos numa rentabilidade de outro patamar. Mas você se expõe a muitos riscos, né? Aqui vocês produzem soja na safra e milho. O arroz com feijão bem feito seria a soja e o milho. Certo. Mas com essa entrada da agricultura irrigada em 2017, a gente variou o leque. Muita gente pensa na irrigação como uma blindagem ou aumento de produtividade. Que a gente está vendo que não é isso. Não só eu, e pesquisadores e agrônomos aí, vários nomes, Leandro Barcelo, Rafa Nunes, esse pessoal, tem visto os campeões de produtividade em sequeiro. Justamente por isso, porque o irrigado é muito intensificado, é muita mecanização, muita adubação, então a gente não vê incremento em produtividade tão grande no irrigado. Hoje eu viso não aumento de produtividade, a gente visa o aumento de lucratividade de receita indo para cultura de valor agregado, tomate, semente, tanto de milho quanto de feijão e de arroz. É uma opção sustentável no sistema,
falar em estruturação de solo, descompactação. Quando a gente produz alguma coisa, lógico que é bom produzir soja e colher 80 sacos, milho, safrinha, mas talvez seja um pouco daquela imagem de fora, eu não como soja, eu não como dólar. E a hora que a gente vê que a gente produz coisa que está direto na mesa, ligada ao consumo e remunerando, não estamos fazendo isso por favor, eu acho muito bacana. Esse é um ano que vocês estão bem, assim, tenso, né? Desde os últimos 2, creio eu, né? Pegou muita gente de surpresa, a gente saiu de patamares de cotação de 180, 190 e viemos para uma realidade de quase 2 dígitos, né? Teve gente que eu acho que precisou comercializar 2 dígitos. Vocês não têm medo de tentar, né? Nós temos que tentar, né? Mas a gente erra de vez em quando, né? Lógico, vamos falar mais das pingas, mas tem os tombos também. E o tombo é aprendizado, né? É o que eu falei assim, a gente tem que tentar filtrar aqui, independente do resultado econômico daquele ano, daquela safra não ter sido tão bom, o que foi feito de certo e por que deu errado. Tem coisa que às vezes, infelizmente, não está na nossa mão, mas temos ferramentas para ajudar. Diego, nós estamos numa propriedade muito bonita, muito organizada, com multicultura e tem produção de carne, nós vamos acompanhar daqui a pouco, né? Tem produção de calcário também. Qual foi o desafio e os obstáculos? Eu acho que os 2 grandes marcos foram 2. Um lá atrás, que foi a questão da colonização, vamos dizer, a abertura do cerrado, aquela parte mais bruta que eu acho que hoje, apesar da gente ter feito em outra propriedade, é um negócio que a gente escutava dos nossos pais, nossos avós. Depois a outra grande revolução que veio do calcário, o calcário para o centro-oeste, permitiu essas produtividades que saem de 20, 30 sacos e para 80, 90, estão falando em mais de 100, e é fato, é plausível isso. Tinha muita gente só desmatava e jogava capim, ficava aquele espaço sujo a vida inteira. Então aqui eles já tinham esse capricho de abrir com 1, 2 anos de arroz, aquele arroz de abertura do cerrado, depois milho, depois uma pastagem. Isso é uma coisa que meu pai falava com orgulho danado. Ele falou assim, esse espaço nosso não são esses espaços que você vê por aí. Então, ela não veio pronta, mas ela veio mansa. Então, essa primeira migração para a agricultura foi difícil. A gente simulava a planilha de viabilidade, ela dava prejuízo. E aí eu apresentei isso pro meu pai. Isso a gente estava falando em 2008, 2009. Ele falou, mas nós vamos mexer com o negócio para tomar fundo? Eu falei, não, pai, mas olha aqui, lá pro 3º, 4º ano, a curva vira, isso, é assado. Então a gente simulou, a gente pegou um módulo de uns passos que era por lá, falou, vai dar 400 e poucos hectares. A hora que a gente simulava o prejuízo, naquela época, 15, 20 anos atrás, dava 300 e tantos mil reais. Isso para propriedade rural é terrível. Fomos diminuindo a área até um tamanho de um prejuízo que dava. Acho que dava 50 e poucos mil. Eu falei, não, isso aqui põe aqui meio no bolo, passa meio escondido e vamos fazendo. E aí, por sorte, por competência de todo mundo envolvido, a gente produziu bem esse primeiro ano. Já, na época, a realidade era 55, por saco. A gente tinha abertura, fechamos com 58. Estava simulando vender a R$30 o saco de soja, conseguimos vender a 33, então em vez de 50 mil de prejuízo, deu acho que 18 mil de lucro. Isso é bacana, isso ajuda. Começar devagar, porque, Claudinho, uma trombada de 500 hectares num ano errado, baqueia todo mundo. É o que faz muita gente desistir. Faz muita gente desistir e às vezes, e o maquinário que você pagou já não vale o que você pagou, não vale o saldo devedor que ele está financiado no banco. Na época de juro barato, hoje nesse juro que a gente está falando aí de 2 dígitos para cima, é complicado. Então esse foi o desafio lá atrás. Depois, já rodando, é a questão de tecnificação mesmo. Aí entrou a irrigação, entrou o armazém, que eu acho que o armazém eu tenho mais orgulho do que os pivôs. Também é da sua gestão. Da minha gestão, acho que o armazém está na 4ª safra. Tem os riscos do armazém que ninguém me contou e a gente aprendeu no 1º, no 2º ano, tomamos umas pauladinhas também. Mas são coisas que a gente foi surgindo do negócio. Tem o calcário que, assim, aquela ideia de diversificar, mas também não sair pulando de galho em galho. Eu acho que todos estão... A base está no setor primário, né? Na produção primária. Então, são operações diferentes. Ou é gado, ou é recria. A gente saiu do ciclo completo, veio para recria. Ou é engorda no confinamento, que é um sistema que eu acredito bastante. Pensando no todo da fazenda, em lotação, em desfrute, em arroba produzida. Ou na agricultura, ou no calcário. Elas todas estão com o pé no mesmo bar que é o setor primário. Diego, você falou para mim sobre toda a produção. E a comercialização? É você? Somos nós. Eu raramente na pecuária eu deixo o preço travado, questão de bolsa, mas geralmente a gente faz algum contrato com Minerva por parceria. Já foi com a JBS também, mas mais com Minerva. Hoje vocês abatem com ele? Já desses 16 anos que eu estou à frente, acho que 1 ano foi com a JBS. Os outros, teve um ano com a VPJ, Carne Angus e tal. Eu tento
proteger no custo de produção. Eu falo assim, a gente tenta desempenhar bem esses animais e produzir no custo barato, que se ela voltar para esse preço, aí colapsou tudo e, na verdade, também a reposição vai lá embaixo. Porque hoje, diferente de quando a gente estava no ciclo completo, na Recria Engorda, 70% do nosso custo é a própria reposição. Eu adquiri esse animal, portanto, ele está me custando tanto para chegar no ponto de abate e eu travar aqui, beleza. Mas caso haja algum descolamento muito grande, ou subir ou descer, subiu, eu perdi, não, beleza, eu sei que eu deixei de ganhar. O problema é o início do próximo ciclo, que eu vou ter que entrar num animal de reposição, que geralmente está balizado por esse preço de arroba, com um ágio, que é normal, a gente está falando em bezerro aí de 30%, 35% de ágio, e boi magro 8% de ágio, então assim, a reposição pode ser que ela me atropele. Nesse manejo nosso de recria e engorda, 70%, 75% do custo é a reposição. Mas isso soma no final da comercialização, né? 2% no rendimento em cima de 600 tantos quilos é absurdo. Eu acho que tem outras ferramentas, 2% a mais no rendimento, que está na nossa mão, dá para fazer bem feito, dá para mandar animal terminado, vai dar muito mais do que R$2, que tem hora que inverte. Então, a gente tem essa comercialização bem feita e há muito tempo com um parceiro frigorífico, né? Os grãos também. Os grãos, a grande estratégia, a partir do momento do armazém, foi passar a vender essa soja como disponível, não mais balcão, né? Porque a gente colhe a soja, entrega lá, você tem um papel, ó, você tem 10, 20, 50, 100 mil sacos de soja em cereal, né? Comigo, né? Onde quer que seja. Quando a gente tem ela disponível, você passa a lidar, se abre um leque, você não precisa vender só onde ela está armazenada, ou empresa de exportação, ou de ração, então a gente consegue um diferencialzinho que viabiliza o custo do armazém. Então, assim, a viabilidade dele direta, tá, beleza, vamos vender 5, 7, 10 reais mais caro a soja. Nem sempre, mas em média eu acho que você pode contar com isso. Mas velocidade de colheita, a gente colhia antigamente uma área pouco mais da metade do que a gente planta hoje, com 17 bitrens. A gente colhe nossa safra hoje, vocês viram ali, com 5, 9 eixos e 2 truquinhos pequenos da fazenda, então o próprio armazém. E aí, na agricultura, já como um pouco mais previsíveis, os ciclos bem determinados, o que a gente busca? Comercializar antecipado da forma que a gente consiga garantir um custo em sacas dentro do nosso histórico. Exemplo simples, nosso histórico com a adubação sempre bem feita, generalizando aí 100 pontos de fósforo, 100 pontos de potássio. Sei lá, historicamente nossa média, e nossa e do pessoal que a gente confia, dados, sei lá, 10 sacos e meio. Então naquele momento que a gente comprou o adubo em real ou em dólar, seja qual for, e vendia essa soja real em dólar, essa relação veio para 9,5%, 10% menor que o histórico. Com certeza. Mas a soja vai bater em 200, moçada. Mas se ela voltar para 100, dói demais, Claudinho. Dói mais. Você vendeu a 196 e vim para 120. Então, assim, essa parte dos insumos, custo direto, que é adubo semente química, a gente busca, assim, sempre maneira. Está na ponta da cabeça. Adubação em torno de 10, 11 sacos, semente de 4 a 6, químico de 8 a 10, fechou ali. Tá melhor, vamos embora. E o tomate vai direto para a indústria? Na verdade, a indústria tem que existir a demanda da indústria. E aí eles vão atrás de alguns parceiros. Então, assim, tomate é água, né? Transportar água, o frete é igual silagem, é o frete mais caro que tem, você transporta água. Essa vantagem logística é interessante. Então, a gente tem posto tomate, aí é contrato antecipado. Na realidade, as propriedades estão cada vez mais, o Diego, buscando essa diversidade de culturas, de produção, para blindar mesmo, né, essa oscilação do mercado que você falou, a soja sobe, desce, coração do produtor não aguenta isso não, né? Não aguenta. Milho antigamente, você vai lembrar disso, antigamente é pouco, 5, 6 anos atrás. Eu vi, nós passamos por isso, parar a colheita de milho safrinha que não tinha onde entregar. Todo mundo abarrotado, o cliente final e tal. Eu falei, isso aí vai mudar. Mudou quando? O mercado os grandes players entraram no milho, a exportação virou uma realidade, isso é recente, acho que não tem 6, 8 anos. E o milho hoje obedece um mercado bem disciplinado igual soja, você pode travar em real, em dólar. Eu não vou muito, mas em uma outra palestra que a gente sempre viu que o agro teve muita dificuldade em se comunicar, em se vender, vamos dizer assim. Aí tem vários exemplos, você pega o café da Colômbia, chega nos Estados Unidos com valor agregado lá em cima, porque os caras têm um rótulozinho padrão, é uma comunicação visual bonita, e o nosso é commoditizão, manda, boi também e tal. A gente sempre teve muita dificuldade de se vender, de se mostrar. Hoje, nosso insumo é a natureza, é o solo, é a água, é a luz. Ficou muito claro para mim quando eu entrei na agricultura, lógico que na pecuária também. Mas na agricultura, e principalmente no irrigado, eu falei, cara, a água é o meu principal insumo. Eu não quero que esse rio seque nunca. Opa, tem que pôr 30 metros de preservação aqui na lateral, vamos pôr 50, 60, isso aqui não é nada não. Agora, nesses 100 hectares do pivô que eu posso intensificar? Posso, então vamos. Eu falo muito assim, gente, vocês querem ensinar o produtor rural como fazer?
Ele sabe fazer. Quem ensina ele é a própria natureza. Porque se ele tirar aquela nascente dali, amanhã ele não tem água na terra dele. E aí você acha que ele vai conseguir plantar? Não vai. E a gente não quer convencer ninguém que faz certo. Nós fazemos certo, porque nós saímos de uma produtividade de soja de 30, fomos para 80. Cadê a história da desertificação por conta de monocultura? Primeiro que não existe monocultura. Não. Ela é intercalada. Nós estamos falando aqui em 2, 3 tipos de leguminosa, 2, 3 tipos de gramínea, intercalado com pastagem, com resíduo, confinamento, adubação orgânica. Então a gente pega a análise aí de área de 15, 20 anos de soja, todas as análises físicas e químicas, beleza, melhores. Física não muda, mas o que eu digo é assim, preservação do solo, não tem erosão, não tem isso, não tem área descoberta. Pega essa molecadinha que está estudando isso e mostra esse exemplo. Isso tem na indústria, isso tem no setor de prestação de serviço, todos buscam a excelência. É um desafio e o que a gente precisa, Diego, é que vocês, qual que é a colaboração? É que vocês permita esse tempo que você está me permitindo hoje, né? Deixar um dia inteiro de trabalho para que possa mostrar o seu dia a dia aqui e que é a verdadeira realidade, né, do Diego, do produtor rural e de tantos outros aí. A base é o setor produtivo. Ela não exclui a industrialização. Aliás, a industrialização, eu tive uma conversa com o pessoal da Cereal aqui, o pessoal bacana, eles falaram assim, ó, o Brasil é muito pouco a industrialização base, primária mesmo, é só pegar a soja e esmagar, ela vai virar casquinha, bandinha, farelo e óleo, 4 produtos. Você escala, assim, não dá pra gente pleitear 170 milhões de toneladas, colher e ter que mandar tudo pro porto, porque a gente não tem força, então, e não incentivar a industrialização dos grandes, do pequeno e do médio, ter várias, você escalona a produção, você produz o ano inteiro, você comercializa, você sai dessa guerra. Eu vejo a indústria como somando. É uma soma. E aí eu poder fazer parte, só que assim, é completamente outra operação. Então assim, recurso humano, financeiro, tempo, dinheiro, a gente não dá conta, tem quem dê. Eu penso no nosso confinamento aqui como uma microindústria local. Qual que era a outra opção? Eu colher sorgo, que não tem muito valor agregado. Na época da safra, ninguém armazena sorgo. Está lá embaixo o preço, R$30. E colher e vender, não tem onde pôr. Ah, não, agora eu tenho silo bag, tem as bolsas, eu posso vender um pouco depois. Tá, agora tem armazém. Você vai agregando. Mas por que a gente não pega isso? Manda para uma indústria que chama moinho, moedor. Quebra aquele grão e vira uma farinha. Mistura com a silagem de milho, tá? Joga com a máquina. A máquina pode ser branca, vermelha ou preta. É o boi. Ele vai comer, vai transformar isso em 2 produtos. A carne dele que vai frigorífico, que vai virar N produtos. Óleo, carne, couro, o esterco, que vira meu insumo e tal. Então, pensa na cadeia. Um grão que eu ia vender apregoando para os outros, qualquer um pode ter isso na fazenda. Vamos agregar valor. Aí eu posso pôr esse... E aqui os centros de custos são separados. Os insumos que a pecuária compra da agricultura é pago. Sai do bolso de um e entra do outro. Mas existe até a transação financeira. Existia, eu mantinha contas separadas. O Itaú era pecuária, o Brasil era agricultura. Se eu pego esse sorgo de 30, 40 reais, jogo pro Diego, pecuária, pro Vite, confinador aqui, transformo ele, mato o boi deixou 500 reais por cabeça lá na frente. Beleza. 40 reais remunerou o que tinha que remunerar, ganhei 500. Ou faz voltando, não, vamos zerar o boi. Teve anos, perguntou qual que deu mais dinheiro. Teve anos da gente zerar a operação pecuária no confinamento. Cara, mas por que vocês vão mexer com isso? Porque eu preciso de boca para comer minha silagem, que em vez de deixar 500 reais por hectare no milho grão safrinha, deixou 2.300 reais na silagem. Ah, mas tem mais extração. Beleza, joga com 400 reais de calcário. Você sai de 500 vai para 2.000. Então, teve vendo a gente rodar uma operação dentro dessa industrialização rural que a gente tem, um dos elos empatando, mas remunerou. Então, por que você fez? Porque eu remunerei. Se eu não fizer, eu não tenho por quem vender uma silagem ou alguma coisa. Então, dentro da fazenda mesmo, a gente não é industrialização, mas você faz uma pequena transformação, você agrega valor na cadeia inteira. É um conceito de industrialização, mas lógico que não é rural ainda. Mas é o conceito da industrialização simples. Agora tem muito etanol de milho. Certeza. Você pega um grão que você ia vender para exportação ou para uma granja e tal, esmaga ele, faz o etanol, o subproduto, que hoje é quase que o produto principal, dependendo da cotação, o etanol, que é o secundário. Você tem dois, tem o DDG, WG. Olha o tanto de produto, a dinâmica do negócio. Você vai com um produto que ele é seco, então o fresh não carece tanto, você leva... Isso é muito bacana. Diego, esses animais aqui já estão quase prontos para ir para o confinamento. Isso, esse aí foram as compras da desmama passada, né? Chegaram, ficam nessa recriar pasto. E a ideia é fechar ou no primeiro giro em março, abril, ou no segundo giro, provavelmente elas no segundo giro, em julho, agosto.
E elas são carimbo 12 de 2023, então elas vão morrer aí com seus 22, beirando 24 meses, né? Esses dois modos que nós estamos são mombaças, né? A gente tem de braquiarão e de tifton também, grama. E a gente faz a análise do solo e faz a correção de acordo com a necessidade pela análise e também de acordo com a lotação que a gente pretende pôr. Assim, a variável mais importante é a lotação. Quanto mais... Esse ano a gente está com a lotação um pouco menos apertada, então a gente praticamente zerou a adubação. Esse módulo aqui tomou só o adubo orgânico que a gente viu lá, do confinamento. E elas vieram para cá com qual idade? Desmama, 8, 10 meses geralmente quando a gente compra. E esse espaço bem corrigido, geralmente são módulos de 5 hectares. Aqui são 4 módulos de 5 hectares. Então, de acordo com a altura de entrada e saída, a gente vem rodando elas por piquete, né? Aquele gado branco que eu tô vendo lá. Não, são garrotes também. São já garrotes. Tá, porque esses aqui são só fêmeas, né? Isso. E aqueles lá também vão para o confinamento? Vão, esses aí vão entrar no primeiro dia, já são os animais mais pesados, 420, 440 quilos. Já estão mais à frente que esse aqui. Vocês produzem a própria ração aqui, né? Produzimos. A mesma fábrica de ração do confinamento a gente aproveita e faz, né? Geralmente algum núcleo da empresa parceira, sal branco, ureia e aí vai, fonte de energia ou milho ou sorgo, farelo, soja ou caroço algodão. A dieta varia com a disponibilidade, né, dos alimentos. E qual o peso desses animais para o abate que você está conseguindo chegar? Geralmente os machos vão morrer de 24 a 27 arrobas, de 22 a 24 meses. Os Nelore de 22 a 24 e essas fêmeas de 19 a 20, a fêmea Angus, né? Fêmea Nelore, Nelorada, teve uma época que o Minerva tinha uma programação da Estância 92 que eles chamavam, mas a gente quase não tem. O desempenho no coxo é bem mais fraco, não justifica, né? Meu pai plantava arroz quando eu era criança e aí aqui a gente nunca plantou. Que era o da abertura do cerrado que a gente falou, né? Isso. Ele precisa de muita água, né? Então ele usa mais o pivô, né? Pra você ter uma ideia, comparando, por exemplo, com feijão. O feijão, mais ou menos, a gente irriga aí, põe que planta março, abril, ainda dá uma outra chuvinha, mas a gente vai irrigar em torno de 300, 330 milímetros no feijão, né? O arroz chega a 600. Nossa. Então o custo da irrigação não é para qualquer pivô, algum pivô mal dimensionado ou mais antigo com a lâmina baixa, na época do calor mesmo, você não consegue pôr o que ele precisa. E qual que é o tempo de colheita dele? 120 dias. Esse aqui vai ser milho para silagem, para o confinamento. Plantamos agora, vamos colher 100 dias, né? Então... Ele tá com quantos dias esse milho? Ele tá com 10 dias. 10 dias. Já tá bonito, hein? Mais ou menos 10 dias. Então essa área aqui era de tomate? Foi tomate. O também. Ano passado ela foi soja e tomate. A ideia era fazer feijão, mas não é recomendável, né? Feijão em cima de tomate, questão de doença, e 3 leguminosas no mesmo ano, entra naquele problema. Então a gente esperou a janela em setembro e entramos com arroz. Colhemos esse arroz no Natal, começamos dia 27, 28, terminamos no começo de janeiro. Aí a ideia é cortar esse milho silagem agora, fim de abril, começo de maio, e entrar com feijão. Esse seria a vida desse pivô. Então a gente vem de soja, tomate e entra em arroz, milho e feijão. Então vem sempre intercalando bem. Produzindo alimentos, né, Diego? A gente tá vendo por cima, né, Cláudia, assim, essa palha. O mais interessante é a raizeira para baixo, né? A matéria orgânica que ela vai deixar no solo, que a gente sempre pensa em matéria orgânica é a palha de cima. É porque você tá sempre tirando, né? Você tira uma cultura, ela vai virando uma camada, né? A raiz que esse arroz deixa é coisa impressionante. Ele vai... É raiz. Que isso? Isso vai apodrecer, vira adubo, né? Vira comida, vira canículo por onde a água vai infiltrar, então descompacta, né? Assim, a gente sai da operação mecânica de gradagem, de descompactação com isso aí. Dalber, nós estávamos mais cedo visitando algumas áreas que estão com soja e eu vi alta produtividade. Qual foi a estratégia usada? A estratégia foi o equilíbrio, né, nutricional com equilíbrio genético hoje. Hoje nós temos variedade com potencial genético muito alto, né? Melhorou muito a parte genética das empresas. E o estudo de solo hoje também intensificou muito. Muitas vezes nós fazemos toda a parte agronômica, tudo ideal, mas vem o clima. Certo. E esse ano foi um ano abençoado. O clima está ajudando bastante. Há quanto tempo você faz assessoria para Sacramento?
A Sacramento ela começou há 15 anos atrás, 2010. 2010, então nós estamos com 15 anos aqui. Era uma fazenda estritamente de pecuária. A gente começou com um projeto, se não me engano, era 180 hectares iniciais. E aí todo ano, a princípio, era para virar, depois de 3, 4 anos, isso voltar para pasto, certo? Porque era uma fazenda de gado, estritamente pecuária. E hoje invertemos, né? O proprietário Diego está na terceira geração, certo? Então hoje basicamente é agrícola, continua a pecuária, mas a agrícola inverteu. Ela inverteu, né? O volume seu agrícola aqui é muito maior, né, Diego? Em área, em produtividade, tudo sim. O gado hoje ocupa, sei lá, 10% que era a área. Hoje tem 200 hectares em pastagem. Desses, 160 bem intensificado, como a gente viu lá. E tenta manter um rebanho, não um rebanho, mas o desfrute, o abate, sim, perto do que era, né? E essa diversidade de culturas de vocês também ajuda muito na parte econômica da propriedade, né? Sim, porque a gente aproveita os resíduos, aproveita o desperdício, se torna comida para o gado, né? Nós estamos aqui numa área que está colhendo a soja. E o que está entrando? Milho? Nós vamos entrar com milho até mais ou menos dia 20 de fevereiro. E depois do dia 20 de fevereiro até dia 5 de março, a gente vai entrar com sorgo. E após 5 de março, aí, a gente entra ou com mix de cobertura, ou milheto, ou um rosiliense para melhoria da qualidade do solo. Tivemos um ano de muita seca, o ano passado. Foi bem longo. E um início muito irregular, né? A gente plantou num clima bacana e ficamos 30 e tantos dias sem chuva, então não germinou. Fizemos até uma coisa inédita que a gente não tinha feito, né, Zé? Passava coletando os grãos, as sementes no solo e levava para o canteiro de areia para testar a germinação. Porque pelo tempo, pela experiência nossa, minha, do Dalber, do agrônomo, do nosso gerente, o Naldo, já era para a gente dessecar ou nivelar e preparar para um replantio. Só que a gente foi vendo que esses ensaios que ainda estavam germinando, 90, 80, então era que veio a chuva mesmo, nasceu e lógico, produziu menos do que deveria, mas com um stand de planta que deu. E atrasou esses 30 dias de início. Era uma soja precoce, era para fazer uma safrinha, mas como ela demorou 30 e tantos dias para nascer e depois teve o seu ciclo normal, veio milheto. Mas esse ano a empolgação está melhor, né? Porque as chuvas estão prometendo, né? Elas vão até meados de maio. Além nós estamos com chuvas mais regulares, mais frequentes, né? E fizemos uma caixa de água, né? Nós vimos já de 2, 3 anos muito ruim de chuva, né? Então, por mais que chovia aquela quantidade, o solo estava seco, né? E quanto que promete aqui? Já tem algum número da produtividade de cada área? Então, até interessante, essa área está lado a lado, uma que foi ano passado, uma safrinha que também atrasou, foi de sorgo, não é o ideal que a gente queria, mas foi de milho. Até a gente comparando assim, a diferença do cuidado com o solo, onde foi sorgo e onde foi milho, né, Zé? Isso. Onde foi sorgo, a gente já fechou um talhão de 70 hectares a 84 sacos por hectare. Aqui, a primeira prévia que a gente fez, deve terminar esse talhão hoje, mas a primeira prévia de 50 e poucos hectares que a gente fez, ela tinha subido para 87. Então, esse manejo do milheto, apesar de não ter sido remunerado na safra anterior, para o solo, ele é um pouco mais agradável, né? Então, teve um acréscimo, o mesmo material, o mesmo manejo de 3 sacos, em comparação com o talhão ao lado. A gente está vendo aí, alguns produtores estão super tensos com essa quantidade de chuva em plena colheita e todo mundo chegando junto, né? Mas a esperança do produtor rural é mais forte do que isso, né? O agricultor rural, eu falo que é o eterno esperançoso, né? O santo nosso é muito forte, né? Acaba que realmente você acaba tendo algumas talhões que dá alguns problemas a isso, mas o agricultor sempre é muito abençoado por Deus e nós oramos muito para isso, que todos os agricultores tenham aí uma boa safra, uma boa colheita, que nós sabemos a importância do agro no PIB nacional, né? O arroz e o milho já tá vindo, né? Já tá plantado nas outras áreas, como nós vimos mais cedo, tem área né? Que sim, tem área que está esperando sair a soja, né? Até 10, 12 de fevereiro a gente deve entrar, tem mais 3 pivôs que vão entrar arroz na sequência da soja. E o tomate? E em outros 3 pivôs. Saindo a Sai soja. a soja, dá um comecinho de março por questão de janela, de praga, de mosquinha branca. Início de março
Eles vão ficar vazios até lá, entra o tomate. O produtor rural não para de trabalhar, né? É o ano inteiro plantando, colhendo, bom, né? plantando, colhendo. Para, a gente fica meio agoniado, querendo ver esse movimento de caminhão passando, plantadeira, colheitadeira, bazuca, é isso aí. Aqui na propriedade do Diego, aqui da família, nós conseguimos fazer três safras e pouco ao ano, Ao ano, né? Então a intensidade é muito, né? As máquinas não param. Muito trabalho, né? Qual o sentimento que você tem de ser produtor rural, de trazer toda essa sucessão que veio do seu avô, do seu pai, aqui a presença de sua mãe, do seu irmão, dos seus filhos, todo esse ambiente familiar? Bom, é uma satisfação, claro, né, como você falou, e um orgulho dessa união que nós tivemos. A gente sabe que não só no meio rural, em qualquer meio, a sucessão, a transição do negócio é um momento crítico, ainda mais por conta de morte, né, que é irreversível, né? Então, essa união nos propiciou continuar trabalhando como um grupo, né? Assim, é muito tentador e a gente vê muito por aí desmembrar, né? Assim, e pelo valor agregado do patrimônio, pode ser até tentador, né? Mas, assim, continuar junto, a robustez de um grupo propicia isso que a gente viu, né? Essa transformação, né? Sair de uma pecuária tradicional e vir para a integração com lavoura, e vir para a integração com irrigação, diversificar o leque do que é produzido, sair do soja, milho, né? Então, vai juntando tudo, né? Diversifica, aumento de receita, uma certa proteção, é a luta diária nossa aí. É isso aí, né, Davi? Como que é estar aqui nessa propriedade, convivendo com a família e sabendo que cada dia vocês estão alimentando não só o país, mas o mundo todo? É, muito bom, né? Como o Diego disse. Bom saber, igual ele falou, a evolução que teve a fazenda de 10, 15 anos para cá, de basicamente pecuária, passar para agricultura, inicialmente só o soja e milho, e agora tanta variedade que tem, né? Feijão, arroz e tomate, como você disse, levando tudo para a mesa da população, né? E esses dois pequenos, estão prontos para a sucessão? Já sabe andar a cavalo, tocar boi. Já sabe plantar vacinar, também, esse sabe vacina vacinar. sozinho, aquele ali vacina junto, papai. Estão sendo treinados, como os meus foram assim treinados, né, desde pequeno. Eu falo que praticamente nasceram dentro de curral, né? Que quando nós viemos para cá, era tudo novidade e assim, e a gente sempre acompanhou. E que eu acho que assim, depois do que nos aconteceu, o que foi muito importante foi o respeito. O respeito que cada um teve pelo trabalho do outro, sabe? Ajudando da forma que pudesse ajudar, o que era mais importante, não dando palpite errado, sempre incentivando, sempre tá ali, ó, estamos aqui para o que der e vier, vamos nessa luta juntos. E aí foi assim que tudo, o Diego à frente, né, dessa parte, e é que a gente cresceu, estamos crescendo, é uma luta diária, é uma loucura, mas a gente Uma tá loucura aí. boa. A loucura boa. E a gente tá aí. Sentimento de E agora missão trazendo- cumprida. Missão cumprida. E agora trazendo, né, a nova geração para começar a participar e aprender, né? Como eles aprenderam. Praticamente foi na prática. Que bom. Quero que você deixe uma mensagem para os nossos espectadores do sentimento do produtor rural, do prazer de produzir alimentos e também desse sentimento de injustiça quando você mesmo, que acompanha muitas redes sociais, vê lá fora. O produtor rural não precisa fazer nada de diferente para provar que é sustentável, porque a maioria dos insumos, a sustentabilidade em si, que é muito falada e talvez às vezes não analisada a fundo, é gerir bem seus recursos, não exaurir os recursos. E a gente depende todo ano, todo ciclo, sempre do mesmo lugar, né? Não é um extrativismo, né? Como algumas pessoas podem pensar. E o nosso erro lá atrás sempre foi comunicação, ninguém mostrava isso. Então, é um trabalho de formiguinha seu, de outras pessoas. A grande mídia não tem espaço para isso, e se tiver é muito caro, acredito que a gente não tem uma organização a fim de bancar isso. Mas vamos fazer, vamos aparecer. Eu relutei em aparecer aqui, eu acho que isso foi o que me incentivou, é passar essa mensagem. Vamos fazer bem feito. O que a gente faz, se for mostrado, é de se tirar o chapéu. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, e vamos combatendo.
E assim encerramos nosso primeiro episódio da segunda temporada direto da Fazenda Sacramento. Conhecemos as estratégias de Diego Vitti para cultivar soja, feijão, arroz, milho e tomate, além da pecuária de engorda. E essa temporada pelo agro só está começando. Agradecemos a Deus e a família Vitti por nos confiar esta missão. No próximo episódio, traremos mais histórias que mostram a inovação e a resiliência do setor primário. Nos vemos lá.